Eu estou vendo aqui o Sérgio Sacani aqui e eu fiquei interessado porque estava falando sobre transportar memória de um animal para o outro, né? E eu achei até interessante que eu não sabia que existia abordagem diagnóstica na psicologia, porque a psicologia vocês sabem que ela vai morrer, né? E porque ela é defasada por um simples motivo que eu fico falando o tempo inteiro. Existem as causas que fazem o comportamento do ser humano. O ser humano é uma variável inerente ao propósito estabelecido. Ele tem o seu determinador comportamental, ele tem o seu propósito estabelecido e ele tem a sua assinatura dessas expressões que cria uma terceira conjugação dentro da mente da espécie humana, né? E de outras espécies sociáveis, né? Porém, o animal ele não consegue estabelecer um propósito estabelecido. Ele é como falo, uma moral subjetiva, não objetiva, né? E eu fiquei interessante, aí eu vi ele falando essa questão aqui, né? E até antes ele estava falando sobre a questão do comportamento impulsivo, a pessoa não sentir medo, essas coisas. E vocês sabem que eu hackeei meu cérebro quando eu era adolescente, né? Eu adorava me divertir fazendo maldade com gente ruim, e aí eu resolvi fazer maldade com a pessoa mais ruim que eu conhecia, que era eu mesmo, né? Aí eu já tinha elaborado toda a minha tese, né? E a minha tese ela utiliza sistema binário para avaliar os indivíduos, né? Mas antes de eu entrar aqui nessa questão aqui, eu fiquei morrendo da risada. Ele estava falando sobre a questão da ética, né? O Sacani estava falando sobre a ética, sobre a argumentação ética, que não é tão interessante, e sobre o outro moço falando sobre o Elon Musk, né? E o meu maior sonho desde adolescente seria fazer experimento com seres humanos. Se eu tenho a habilidade de assimilar qualquer coisa, aprender qualquer coisa e tal, por que eu ia dar uma de totalmente louco, né? Ou de médico monstro, né? Porém, voltando à questão aqui, a argumentação aqui, né? Sim, eu comentei que eu hackeei meu cérebro, né? Então, eu sou uma informação muito maior do que o meu cérebro pode comportar, né? E essa informação, ela é dominante, né? Tanto que as coisas que um ser humano normal apresentaria dentro do seu cérebro, comigo não acontece. Tanto que eu estava até falando assim, eu queria ver se me desligasse a minha amígdala, qual é a reação que ia ter, mas eu já sou meio impulsivo. E eu não sinto medo, né? Não sinto medo de nada. E quanto mais a coisa é perigosa, mais atração eu tenho, né? Porém, como eu disse, eu sou uma informação muito maior do que o meu próprio cérebro, né? E eu gerencio essa informação, como falo, eu consigo acompanhar, né? Todas as passagens mentais do meu cérebro. Eu sempre estou um passo à frente da minha mente e estou um passo à frente da mente de todo mundo, né? Isso desde criança. Eu não estou com QI tão alto quanto de 20 anos atrás, mas é extremamente alto, né? Né, eu seria até o maior rato de laboratório do mundo e eu adoraria fazer rato de laboratório com as pessoas. Mas voltando aqui à questão sobre o transtratamento, né? Você identificar o transtorno mental da pessoa, ou você identificar pessoa histérica, para falar a verdade, a medicina não deveria tratar as pessoas com transtorno mental, deveria tratar. Eu esqueci a questão ontem que eu estava pensando, eu já pensei várias vezes já, né? Infelizmente, as pessoas se baseiam no empirismo do Freud, mas todas as pessoas no mundo como falo, tem uma assinatura mental, né? E essa assinatura mental cria essa ilusão de realidade, de existência, de certo ou de errado, todos os valores morais objetivos e subjetivos dentro da mente da espécie humana, e faz que o ser humano acredite que realmente exista, né, tudo aquilo que ele cria dentro da sua mente, né? Mas as coisas que existem são coisas básicas: comer, dormir e identificar o que está acontecendo com você mesmo e com a pessoa à sua volta, e o porquê que a pessoa está passando nisso, né? Mas as pessoas não têm essa habilidade de autoclinicar a sua saúde mental ou clinicar a saúde mental dos outros, que eu tenho desde criança, né?
Quando eu falo clinicar, é tipo bater o olho assim, tá acontecendo tal coisa, né? Tanto que, eu vou dar até um exemplo aqui, ontem eu estava pilotando moto e automaticamente meu cérebro deu o alerta vermelho, tem alguma coisa estranha. Aí eu bati o olho, eu vi uma pessoa olhando igual o Profetinha, né? Quando o Profetinha surta e quer bater no Simba, né? Que o Profetinha ele vira o Godzilla, né? Porque ele sempre foi pequenininho, o Simba é gigante, sempre ficou em lugares altos, né? Então ele fica de pé, endurece todo, arrepia todo, entorta a cabeça e abre a boca, né? E a mulher estava mais ou menos assim, levantou a cabeça e entortou, né? Aí eu bati o olho e falei, deve ter algum problema neurológico, alguma malformação, e o cérebro dessa pessoa é um pouco diferente e provavelmente essa pessoa, o cérebro dela é sempre voltado ao estado clínico hospitalar, né? Aí a pessoa passou na minha frente, a forma que ela andou, e eu vi várias cicatrizes aqui no pescoço, na coluna e tal, né? Cicatrizes de bisturi, né? Automaticamente o meu olho bateu, já veio a resposta e depois veio a confirmação, né? Não sei se é simplesmente uma formação, né? Do feto, mas como falo, igual um predador, eu senti o medo e a história da pessoa. E eu não vou negar, sou um predador e eu tenho uma mega de uma tese que utiliza o sistema binário para assimilar minhas presas. Porém, quando uma pessoa vem me pedir ajuda ou quando eu converso com uma pessoa, querendo ou não, eu vou assimilar toda a mente da pessoa dentro da minha mente, né? E até estava fazendo um vídeo ontem falando que meu problema, qual que é os meus problemas de que eu odeio a minha própria espécie, né? Porque a mente do ser humano cria peculiaridades complexas e infinitas, e essa pessoa segue essas peculiaridades e é diferente das outras espécies sociáveis, né? E como eu sou muito mais inteligente que a minha própria espécie, né? Eu simplesmente eu sinto um prazer animalesco de maltratar infinitamente as pessoas que são extremamente egoístas, ruins, desequilibradas, que têm uma grande dificuldade de lidar com a sua inteligência emocional e lidar com a inteligência emocional das outras pessoas. E eu fico fazendo, como fala, quebra-cabeça gigantesco para a pessoa, para ver se a pessoa consegue ter consciência de se libertar do seu próprio sofrimento, e isso é uma mega de uma tortura, né? Tanto que todo mundo sempre, no final, acaba delirando comigo, né? Independente de quem seja, né? Mas as pessoas que eu gosto, eu tento esconder esse monstro meu dentro de mim mesmo e tento nunca criar labirintos intelectuais para as pessoas, né? E esses labirintos são formulações complexas sobre o intelecto do indivíduo. É uma brincadeira extremamente maligna que eu faço, né? Essa diversão eu tenho desde os meus 4 anos de idade com todo mundo, né? E eu sofri muito por causa disso, né? Que eu fiz maldade com meu pai, com a minha mãe, com criança, com adulto, né? Minha diversão era criar quebra-cabeças de que as escolhas que a pessoa fizesse, ou ela ia entrar no sofrimento infinito e pau, ou a pessoa iria surtar, mas depende muito, né? Mas eu sempre gosto de destruir as pessoas de dentro para fora, né? Aí voltando à questão aqui, né? Eu utilizo sistema binário para analisar minhas presas, né? E o sistema binário é o quê? Primeiro eu filtro o padrão comportamental do indivíduo. Depois eu busco o propósito estabelecido do indivíduo. Depois eu busco quais são as escolhas que esse indivíduo está tomando em relação à situação. E isso me dá parte da personalidade da pessoa. Aí, eu descobrindo parte da personalidade da pessoa, eu começo a quebrar essa personalidade da pessoa com jogos. Geralmente com pessoas ruins, né? Pessoas boas eu não bato com tanta força para não machucar as pessoas boas. E aí a fala que a pessoa tem, a escolha que ela toma, automaticamente ela vai me dar as respostas e eu vou, como fala, jogar no meu banco de dados. Eu vou fazer, como fala, medir as possibilidades e todas as possibilidades e probabilidades
do estado emocional, da fala, do comportamento, da escolha da pessoa, até montar uma grande personalidade do indivíduo. Eu faço o ao contrário da psicologia, da psiquiatria ou da psicanálise, né? O Freud ele deixou os apontamentos, né? E existe os transtornos mentais, né? Que foram catalogados. E se a pessoa se encaixar nesses transtornos mentais, você vai fazer um tratamento que a psicologia faz, a psiquiatria faz, né? Porém, eu acho isso uma coisa muito ultrapassada e muito demorada, né? Eu prefiro fazer N testes para descobrir qual que é a causa do comportamento do indivíduo, e eu utilizo eu utilizo um sistema binário, né, que eu expliquei lá o que é o sistema sentimental, né, porém eu faço isso rodar no banco de dados na minha cabeça, até montar totalmente a consciência do indivíduo e saber quais são todas as causas do indivíduo. E isso, quando eu estou com vontade, demora alguns segundos, e quando eu estou com muito ódio, demora alguns segundos, e quando eu gosto da pessoa, tal, eu não faço isso conscientemente, mas eu começo a fazer o quebra da consciência da pessoa. E existe uma outra coisa, eu digo que eu gosto de ficar despersonalizado, né? Eu fico despersonalizado, né? Eu sempre sou uma pessoa muito neutra, por uma coisa bem simples, né? Para eu utilizar um conceito simples da minha tese que eu nunca comentei. Tudo que uma variável inerente ao propósito estabelecido expressa é uma construção construída por toda a sua criação e as suas escolhas, mas toda uma estrutura memorial necrófila, né, passada de pai para filho, de mãe para filho, mãe para filha, né, tanto faz, ou de avô, sei lá o quê. E toda essa estrutura comportamental, né, cria a consciência dos seres humanos. E a coisa mais interessante é que os seres humanos, a única diferença deles é a situação que eles estão vivendo, né, mas a situação que eles estão vivendo, mas as escolhas tomadas, que são o seu estado emocional. E toda a mente humana é idêntica, né? A única coisa que muda são algumas informações, e os distúrbios mentais são a falta da relação da consciência do indivíduo com a sua própria consciência e com a sua realidade, né? Isso gera o comportamento, e o comportamento também é uma equação diretamente construída pelo o que a pessoa acreditava e o que ela passou, né? Até o começo aqui da argumentação aqui desse meu vídeo aqui, né? Sobre a consciência dos seres humanos. O ser humano é simplesmente uma máquina replicante igual, e eu defino toda essa expressão matemática de que o ser humano é uma variável inerente ao propósito estabelecido, né? Que é o que eu quero dizer. O ser humano ele não é feito pelos seus pensamentos. Os seus pensamentos são uma pura arquitetura de construção da questão que ele viveu e a solução lógica disso. O ser humano não passa de uma equação de solução lógica, né? Ele vivencia uma expressão e cria o salto dessa expressão, que vai ser a sua inteligência e o seu comportamento. Porém, a espécie humana não tem a capacidade de conhecer isso, então o ser humano não é o causador das suas ideias e do seu pensamento, mas sim é uma variável inerente ao propósito estabelecido, é uma causa estabelecida pela sua construção da sua verdade, né? O seu propósito estabelecido, o seu determinante comportamental, e outras expressões matemáticas, né, que eu expresso o que é a consciência, né? E, como eu posso dizer para você, a espécie humana não passa por algoritmo matemático, né? E esse algoritmo matemático, infelizmente, é uma causa causada pela causalidade da sua construção, mas o que está acontecendo que vai determinar o seu determinador comportamental. Porém, esse determinador comportamental é um campo múltiplo. Ele pode ser construído e desconstruído na consciência das pessoas. As pessoas normais, elas constroem e desconstroem seu campo múltiplo. Portadores de doença mental, eles só são uma construção sem volta, né? E geralmente quando o doente mental está em surto, um portador de doença mental ou um neurotípico, me desculpe de usar a expressão, né? Que eu estou aqui na corrida de informação, né? Eu adoro sempre fazer corridas de informação, né?
uma coisa até que o pessoal não percebe, que os vídeos que eu faço são o quê? São desafios intelectuais para eu conseguir construir todos os caminhos para alcançar o meu objetivo. Ou seja, eu sou uma pessoa extremamente ruim, uma pessoa extremamente filha da puta, sou uma pessoa que não me importa com nada, não me importo com ninguém, eu simplesmente quero provar que eu consigo obliterar qualquer coisa que eu vejo, né? Se vocês percebessem qual que é o meu comportamento dentro do vídeo, vocês falam assim, pô, o profeta não é maluco, o profeta é perigoso intelectualmente, né? Tanto que eu preciso ficar me policiando o tempo inteiro. Eu não penso duas vezes em machucar uma pessoa, né? Definitivamente na vida dela, simplesmente com jogo intelectual, né? Se a pessoa me provocou, eu não penso duas vezes, né? E vocês veem isso. Eu ataco com toda a monstruosidade de qualquer pessoa que eu não gosto da pessoa, e a forma que eu construo os meus vídeos, né? Nós vamos voltar aqui, não vamos fazer não vamos, vocês não conseguem acompanhar minha linha de raciocínio, é como que vocês vão falar assim, porra, mano, esse filho da puta falou que ele pensa em escala, e ele realmente pensa em escala. Ele consegue abrir várias janelas dentro da mente dele sobre a profundidade, o comprimento, a largura e a dimensão de qualquer coisa. Esse cara aí, ele não é um maluco negativo, ele é um maluco mesmo. Mas voltando à argumentação aqui, estava falando sobre a minha tese, sobre o gosto que eu tenho de caçar minhas presas. Sim, eu tinha comentado que o ser humano não é feito pelos seus pensamentos, mas sim o causador dele. Porém, se o ser humano não tem consciência de que ele é uma expressão matemática ou uma verdade, e que essa verdade ela está sempre em choque com todas as outras verdades ao mesmo tempo, e isso faz a inteligência humana é uma equação, grupos de equações que estão sempre tentando se adaptar às outras equações e construir novas equações, né? Eu disse essa expressão, mas essa expressão estava dentro de uma outra expressão, né? Em outra escala, que era, como fala, que a minha tese ela é uma equação matemática, não que o ser humano é uma equação matemática. Não, é sobre a questão de que o ser humano, que todos os seres humanos são iguais. A diferença é que o ser humano ele é uma constante algorítmica, né? E essa constante algorítmica ela está sempre se adaptando à realidade à sua volta. Tanto que, eu até comento na minha tese, que se o ser humano não fosse um algoritmo, se você mudasse um objeto de um lugar, isso faria igual o gato, ele entraria em pânico, ele não saberia o que fazer, né? Mas até a questão de entrar em pânico é levar em consideração que alguma variável se modificou, né? Porém, o ser humano ele não vive no seu máximo, ele não vive no seu extremo intelectual, né? As pessoas que vivem no seu extremo intelectual geralmente têm psicose e elas perdem totalmente todos os mecanismos de recompensa, de reconhecimento e outras coisas. Mas voltando ao assunto, o transtratamento, né, é impossível para a mediocridade da mente dessa espécie, né? Mas é o tratamento mais coerente, tanto que algumas pessoas me procuram para fazer tratamento, né? E as pessoas nem me levam a sério, né? Mas quando elas percebem que eu consigo aplicar de forma assimétrica as minhas respostas, né? E se qualquer pessoa que tiver um pouquinho de consciência perceber que eu me moldo completamente para conversar com uma pessoa, isso não é normal, né? E até a pessoa que pede para fazer tratamento comigo, eu estou sempre um passo à frente, estou sempre explicando tudo para a pessoa, o que ela está sentindo, o que ela está achando, o que ela está pensando, o que está acontecendo, quais são as escolhas que elas vão tomar, mas eu tomo uma medida, eu não faço igual ao Augusto Becker, que ele apresenta uma equação, ele apresenta todos os lados de uma equação e ele não sabe qual posição tomar, né? Eu não sei se ele é borderline, eu não sei se ele é neurótico, mas o borderline ele some com o tempo, né? Na maioria dos pacientes.
e tal, e deixa eu voltar aqui a alimentação aqui. Assim, o tratamento assimétrico, né? Eu consigo fazer esse tratamento assimétrico, né? Porém, eu tenho toda uma ferramentaria, toda uma equação matemática muito mais precisa do que Freud, mas Freud não era burro, né? Tanto que a tese dele é uma tese que você tem que interpretar a interpretação do comportamento do seu paciente. O que eu quero dizer o quê? São ferramentas interpretativas que ele te ensina, né? Se você não tem capacidade de interpretar as ferramentas de Freud, você não pode usar as ferramentarias dele, né? Porque a sua mente ela tem que estar afiada para isso. E Freud, ele falava várias línguas porque a habilidade dele era interpretar e compreender linguagens, né? E a mente é uma linguagem extremamente complexa, né? Que como que o ser humano poderia ver em escala a sua própria linguagem, né? Eu consegui, né? Eu tenho até minha tese e se vocês não acreditarem, eu posso te torturar para mostrar que eu entendo qualquer linguagem, né? Porque eu não preciso controlar a minha capacidade mental quando eu bato de frente com a pessoa, porque eu sou uma hiperequação matemática que consegue ver todas as equações ao mesmo tempo e consegue responder ao mesmo tempo todas as equações, e você faz equação de ponta a ponta. A espécie humana ela faz uma equação mental de ponta a ponta, né? Então, eu sou um cálculo superlativo intelectualmente, né? Então, é por isso que eu não me dou bem com ninguém, né? Mas eu me dou bem com o cachorrinho, mas ele não tem capacidade de perceber que eu... Eles aqui ficam um pouco chateados, né? O cachorro não gosta muito de conversa. Bonitinho. E é isso, vou terminar por aqui. Falei pra vocês.